Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai iniciar um pouquinho da forma como a gente vai construir nossas vistas ortográficas, certo? Então a gente já viu nas aulas anteriores qual o princípio, porque a gente precisa conhecer muito bem as vistas ortográficas de uma peça, né? Então a gente sabe que a gente vai ter sempre uma peça, um modelo, e a partir desse modelo a gente vai precisar extrair essas vistas para representar com maiores detalhes o nosso desenho, né? Então eu trouxe aqui alguns desenhos que a gente já trabalhou juntos, que a gente já fez das nossas listas, e a gente pode muito bem, para qualquer desenho, extrair as vistas ortográficas da nossa peça. E a ideia hoje, inicial, é que a gente inicie fazendo vistas a partir de um croquis. O que é que seria esse croquis? Seria um desenho bem mais simples que a gente vai fazer à mão livre, certo? O que acontece muitas vezes na situação dentro de uma indústria, de um setor de manutenção, acontece a quebra de equipamentos, componentes mecânicos de uma máquina, e muitas vezes você não vai ter um AutoCAD, você não vai ter uma máquina ali, um computador ou uma mesa de desenho com esquadros, com réguas para que você possa fazer ali perfeitamente seu desenho. Então o que é que se faz? Se faz um esboço daquela peça, né, para que você consiga mandar para a equipe fabricar. Então digamos que eu quebrei um componente semelhante a esse aqui, né, e aí eu preciso desenhar rapidamente esse desenho com as cotas, com as medidas. Eu tenho um paquímetro, um instrumento de medição, pego um papel, rapidamente eu faço um rascunho. E a partir daí a gente já consegue compartilhar essas informações, já consegue passar essa mensagem da minha peça para o responsável pela fabricação. Por isso que a gente vai ver rapidamente como é que a gente pode fazer um croquis mostrando as vistas ortográficas a partir de um modelo. Nesse caso, para a gente vai utilizar a própria vista em perspectiva isométrica e dela extrair essas vistas, tranquilo? Então, pessoal, relembrando um pouquinho do que a gente viu em sala de aula, a partir de uma perspectiva isométrica, por exemplo, desse prisma, se eu quiser extrair as minhas vistas, eu vou precisar observar sob três olhares. Um primeiro olhar que seria a minha vista frontal, que seria essa face. Um segundo que seria a minha vista superior, que seria olhando acima da peça. E um terceiro que seria a minha vista lateral ou lateral esquerda. Seria observando sob essa ótica aqui, do lado esquerdo. Então, para a gente construir, por exemplo, as três vistas dessa pecinha, a gente precisaria, logicamente, que ter as dimensões dela. A primeira vista que eu vou escrever que eu vou desenhar seria essa vista frontal. Logo em seguida, eu faria a vista superior abaixo da vista frontal, seria essa vista, e à direita aqui da vista frontal eu faria minha vista lateral, certo? Então, se eu fosse fazer as projeções dessa peça, as vistas ortográficas dessa peça, eu faria dessa forma. Importante salientar, lembrar que essa medida aqui é equivalente a essa medida, que é equivalente a essa medida da vista superior. Essa medida da minha vista superior é a mesma medida dessa da minha vista lateral, certo? Então, sempre que a gente for fazer os desenhos, é importante observar que elas devem estar alinhadas, pois as medidas serão as mesmas. Eu não posso fazer essa peça com um comprimento maior que essa peça com essa dimensão maior que essa. Então, a gente tem que sempre ter atenção quando for fazer
as nossas vistas atenção para isso, certo? Então, como aqui a gente vai fazer um desenho rápido, um croquis, então a gente não vai se preocupar tanto com as linhas, com o traçado. O que importa aqui é a clareza das informações, de cotas, de linhas visíveis, invisíveis, onde vai ser o furo, onde vai estar a linha de simetria. Isso é que é o importante, certo? Porque é o que a gente vai precisar passar para o responsável da fabricação. Tranquilo? Então, pessoal, nós vamos tomar como nosso modelo uma das pecinhas que a gente fez já juntos, certo? Então, tá aqui a pecinha. Então, quais são os passos que eu vou tentar passar para vocês, para que vocês possam fazer rapidamente uma pecinha quando vocês estiverem numa situação de emergência, né? Então, que vocês possam fazer a mão livre. A ideia é que vocês observem o desenho e tentem extrair as 3 vistas e cotá-las depois, né? Você vai estar com o instrumento para medir sua peça na hora e você vai conseguir ter todas essas cotas. Bem, inicialmente eu vou fazer a minha vista frontal. Então aqui eu sei que essas 2 dimensões de comprimento e altura são próximas, essa é 100 e essa 90. Então eu vou tentar manter um nível de proporcionalidade aqui razoável. Então eu posso iniciar aqui, ó, fazendo essas 2 dimensões, aproximadamente, certo? Digamos que esse aqui fosse meu 100 e esse aqui fosse meu comprimento total, beleza? Então o que eu observo? Eu sei que daqui para cá, ó, eu subo e tenho um degrau, não é isso? Um degrau. Depois eu tenho um segundo aqui. Essa medida é a mesma dessa, como a gente vê na imagem. Depois eu vou descer um pouco mais. Então eu não estou preocupado se vai ser a mesma, se vai estar certinha aqui a medida. Eu vou fazer um esboço e depois eu coto. Depois eu subo. Desço novamente. Certo? Beleza? Então aqui eu já tenho essa minha primeira vista, da primeira face, a vista frontal, certo? Como eu falei, não vou me preocupar, as medidas estão exatas, depois basta eu cotar essas informações e eu já tenho todas as informações da minha peça. Então tranquilo, fiz a minha vista, vou colocar aqui, vista frontal. Beleza. E agora, o que eu faço? Vou fazer minha vista superior. Observem que eu posso fazer a minha vista superior a partir dessas medidas que eu tenho da minha vista frontal. Então, se eu olhar de cima, eu vou ter uma peça com essa dimensão aqui, ó, de 80. Vou colocar aqui como se fosse 80. Vou ter um retângulo, né, contornando essa minha medida. Vou ter esse retângulo e vou ter arestas visíveis aqui. Eu vou ver essa aresta, essa e a lá da ponta, certo? Então, se eu olhar de cima dessa peça, o que que eu vejo? Eu vejo uma linha, 2 linhas, 3, 4 linhas. Mas onde é que elas vão se localizar? Ó? Eu posso tentar traçar aqui uma linha auxiliar para fazer essa marcação dessa primeira aresta. Nesse segundo ponto eu também trago lá de cima,
faço a marcação. Esse terceiro ponto que eu também vou ver, eu trago lá de cima, ó, sempre buscando minha vista frontal como referência, para que coincidam as medidas. E nesse ponto, eu também posso trazer uma linha vertical aqui com a ajuda do meu lápis. E aí eu faço meu esboço aqui. Certo? Se eu olhar de cima, eu vou ver algo semelhante a isso. Então, isso aqui é minha vista superior. Beleza? Quando a gente for fazer nossas vistas, o ideal é que essa distância entre as vistas seja a mesma. Então, eu vou puxar aqui mais ou menos a mesma medida. A altura dela aqui, eu vou tentar traçar uma linha auxiliar. E se eu olhar da esquerda, o que é que eu vejo? Começar a construir minha vista lateral esquerda. Também vejo um contorno retangular, onde essa minha medida aqui da base tem que ser igual a essa. Então, a olho nu mesmo, visualmente, eu tento deixar uma medida mais ou menos do mesmo tamanho. Traço esse contorno principal e em seguida, ó, eu observo que eu vejo essa aresta. Então, essa aresta é essa aqui, ó, se eu olhar da esquerda. Então, ela vai ter que estar na mesma altura dessa. Então, eu vou traçar aqui essa aresta. Só que agora eu preciso representar o que eu não vejo. Não é isso? O que eu não vejo? Se eu olhar aqui, nesse sentido, minha peça, eu vou ter essa aresta escondida aqui. Então, eu vou, na mesma altura, fazer uma linha tracejada, mais fininha. Talvez não fique mais fina aí para vocês, justamente porque é preciso fazer um pouco mais forte para que vocês consigam visualizar. Então, eu faço essa linha tracejada e aí eu tenho a minha aresta lá escondida sendo representada, beleza? Como nós vimos na última aula, a gente já trabalhou com nossas linhas de simetria e nossas linhas de centro, né? Então, se a gente observar, essa é uma peça simétrica, não é isso? Então, se eu dividir essa peça aqui em uma linha vertical, eu tenho duas partes iguais. Então, na minha vista frontal, eu posso traçar uma linha traço ponto aqui. E aí eu digo que essa peça é simétrica com relação a esse meu eixo vertical. Não é isso? Então, essa linha aqui que eu tracei, ela também pode ser representada aqui nessa vista. Superior, certo? E também eu posso, se eu quiser reforçar a simetria dela nesse sentido, se eu olhar de cima e partir a peça no meio, ela também vai ser simétrica. Então eu posso até colocar uma linha de simetria. Já nessa peça aqui, nessa vista lateral, eu também tenho como dividi-la aqui, traçá-la nesse sentido, representando que ela também é simétrica nessa vista com relação a esse eixo na vertical. Beleza? Então, qual a ideia da aula de hoje? Era que a gente pudesse, a partir de uma peça, de um modelo, de uma vista, uma perspectiva isométrica, obter as vistas ortográficas. E a importância disso, por que eu preciso fazer isso? Preciso fazer isso justamente porque em muitas situações
a gente não vai ter as ferramentas necessárias para fazer na hora. E se a gente tiver um instrumento de medida, tiver com o modelo, com a peça, o componente que a gente precisa representar em mãos, a gente consegue rapidamente fazer esse croquis. E a partir daqui, uma vez que eu coloco minhas medidas, minhas cotas, eu consigo passar essa informação para a pessoa que vai fabricar, para aquele setor responsável. Tranquilo? Então, muito importante que a gente também aprenda a se virar em algumas situações, como é esse caso que eu expliquei para vocês. Tranquilo? Nas aulas seguintes, a gente vai trabalhar a mesma ideia, só que utilizando nossas ferramentas, utilizando o esquadro, a régua fixa aqui, utilizada como nossa referência, e aí o desenho, logicamente, que vai ficar mais bem feito, vai ficar mais proporcional, né? Então a gente vai ter que trabalhar nas duas situações, numa situação que a gente precise fazer rapidamente o desenho e numa situação que a gente tenha também as ferramentas para construir o desenho de uma forma melhor, beleza? Então é isso, vocês podem praticar dessa forma e da segunda forma, quando eu explicar, também vocês já podem iniciar os estudos de vocês das vistas ortográficas, tranquilo? Então bons estudos e até o próximo vídeo.